salve Maria, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu nome é Kelma, desde sempre fiz parte da guarda, desde que nasci, e eu ajudava tocando a caixa de guia e sempre estava ali ajudando minha mãe, hora tocando a caixa, hora cantava um pouco, ela me passava a espada, até o dia que ela me confiou o cargo de capitã, né? Então eu passei a auxiliar ela na capitania da guarda e com o falecimento dela eu assumi como capitã regente. E hoje tenho eu e minha irmã na responsabilidade da guarda. O meu nome é Kelly Simone da Cruz Conceição Santos. Eu sou a Rainha Conga, aqui da Guarda de São Jorge. Fui coroada no ano de 2014. Com a minha coroação, iniciou o 5º reinado aqui da nossa Irmandade. A nossa Irmandade, ela é oriunda de Queluz de Minas, hoje Conselheiro Lafayette. Os nossos avós vieram para cá no início do século passado, os anos 20, e trouxeram com eles a tradição do reinado de Nossa Senhora do Rosário. Eles, alguns amigos, parentes, todos aqueles que vieram para constituir esse proletário que veio ser mão de obra na construção da cidade, trouxeram 2 ternos, o Congo de Viola e o Moçambique. Aqui, o único terno que nós temos em atividade é a guarda de Congo, porque a questão do Moçambique, os moçambiqueiros foram falecendo, alguns voltando para o interior, então ficou difícil para a avó ter os 2 ternos. Em meados dos anos 50, dos anos 60, continua em atividade só o Congo. Meu nome é Maria das Graças Pereira da Silva, nascida em Araçuaí, tenho 66 anos. Quando eu cheguei aqui para a guarda, foi através de um namorado. Ele dançava congado, né? Ele era capitão. E aí a gente estava junto. Ele falou assim, agora eu tenho que ir embora porque hoje tem festa do congado. E eu sou capitão, então não posso ficar aqui com você. Mas como eu desde criança que eu já gostava de congado, saiu correndo atrás dos congados lá de Araçuaí. Então eu pedi ele se eu podia vir conhecer, né? Aí eu cheguei, gostei, menina, e fiquei encantada com a guarda, com o pessoal. Depois eu perguntei para eles se podia perguntar para a rainha, a nossa capitã, né, a Vilma, se eu podia participar. Cheguei em 1981, passado uns tempos que eu estava sem vassalo, a minha capitã, minha eterna rainha, perguntou para mim se eu gostaria de ser rainha. E eu assim, como é que é ser rainha? Ela me explicou, porque eu sempre gostei de dançar, né? Quando eu estou coroada, eu fico doidinha. Ela pegou assim, não, você pode continuar sendo vassalo. O dia que eu precisar de você como rainha, nas festas, mas quando for sair, você vai sair como vassalo, você vai sair fardada, como todo mundo. Aí eu aceitei. E ela me botou várias coroas assim, na mesa, e perguntou qual santo que eu gostaria de ser. Eu peguei São Benedito. Apeguei demais com São Benedito. Eu converso com ele como se fosse uma pessoa que estivesse comigo, sabe? Peço ele ajuda, ele agradece. E ele é o tipo do santo que ele não me abandona em hipótese alguma. A gente sempre fez de coração e automaticamente, em primeiro lugar, pela devoção que a gente tem em Nossa Senhora do Rosário e o nosso patrono, que é São Jorge Guerreiro.
Com o passar do tempo, o congado foi ficando um pouco desfalcado. A nossa guarda era muito grande. Quando eu cheguei, eram umas 40 e poucas pessoas, sabe? Aí uns foram saindo, uns foram casando, outros foram mudando, outros foram para outras guardas. Nós estamos aqui, só família. Eu com meu filho, a Kelma com os filhos dela, o neto, a Kelly com o filho, né? E nós estamos aí, na luta, servindo a Nossa Senhora e São Jorge, cumprindo com nossas obrigações, com nossa fé. Tem congado que a dona, né, a matriarca, como se diz, a Vilma, vai embora e o congado acaba, desfaz, os filhos não querem saber de congado. Aí sai distribuindo santo, aí onde que a capela faz garagem ou faz alguma coisa. E aqui não, aqui nós continuamos firme e forte, sempre pedindo a Nossa Senhora que nos proteja. Eu, minha irmã, nossos filhos, amigos e outras famílias que participam aqui da Irmandade, damos seguimento e continuidade à tradição do louvor a Nossa Senhora do Rosário e nosso padroeiro São Jorge Guerreiro. Meu filho nasceu aqui, né? Eu dancei congado véspera de 22 para 23, né? Eu dancei congado com aquele barrigão e a barriga mexia assim. Aí a Vilma falou assim, essa nega vai dar trabalho para nós. Na hora que a gente for dormir, esse menino vai querer pular para fora. Aí quando foi meia-noite, eu tô assim, ai. Aí assim, tá tudo bem aí, papai? Aí, não, tá tudo bem. Mas aí começou a dor apertar. E me levou para o hospital. Só que o Jorge não nasceu no dia 21, ele nasceu no dia 22, né? Na véspera da nossa festa. E tá aí, é um congadeiro nato, né? Devoto a Nossa Senhora, São Jorge, São Benedito. Eu e Kelma, a gente nasceu no reinado. E quando você nasce no Rosário de Maria, ali você é criado. Então, automaticamente, é de pequenino que tosse pepino. Ali a gente foi sendo criada, ali a gente foi tomando gosto, porque fazia parte do nosso cotidiano e da nossa rotina. A mesma coisa que ela fez com os filhos dela, a mesma coisa eu fiz com meu filho. Então, é tudo muito natural, não tem um processo de aprendizado formal, um momento de aprender o reinado, um momento de você aprender o rosário, um momento de você aprender as toadas. Vem tudo caminhando junto, na medida que tem o compromisso, na medida que a guarda reúne para fazer alguma função, ali já está sendo aprendizado. E dentro da nossa ritualística, eles vão aprendendo e tomando gosto pela própria dinâmica da ritualística. O rosário em si é o aprendizado. Ali, naquele momento que a gente está naquela situação em que o corpo está falando, dançando, e você está sentindo a presença dos seus ancestrais, porque é isso, você se sente fortalecido, e essa energia de fortalecimento, todo mundo é beneficiado com ela. Eu acho que ela pega todo mundo ali, cada um no seu cargo, na sua função, fazendo a sua parte, e os menores que estão vendo estão aprendendo também e se inserindo em algum lugar naquela parte ali. Ou ele é um príncipe, ou ele é uma princesa, ou ele é um caixeiro, ou ele é um pastorinho. Então é dentro da própria dinâmica do congado que a gente foi formada e fomos formando os nossos filhos.
Eu digo assim, que já é automático, sabe? De todos aqui da guarda. É uma postura só. Se eu precisar, eu sou a capitã, mas eu passo a minha espada pro Daniel, que é meu rei da espada, para ele cantar. Passo pro Jorge, que é caixeiro, para ele cantar. Todo mundo sabe a postura que tem que ter. E a gente não fica, ó, cuidado com o que vai cantar, olha, faz isso, faz aquilo. Você entende? Então, assim, todo mundo, até o meu neto também, eu já passei a espada para ele cantar e ele cantou. Ele gosta de cantar. Ele pede, você vai deixar eu cantar hoje? A gente explica do respeito, né? Ele é criança, então 4 anos, né? A gente tem que explicar algumas coisas que mais à frente não vai ser necessário estar parando para explicar, porque a vivência que eu tive, a mãe dele teve, ele está tendo a mesma vivência. É dentro da casa, é dentro do congado, às vezes ele chega, ele canta, ele teve a surpresa de chegar na escola, a professora dele também ser do congado. Teve um dia, ele viajou, ele foi à praia, coincidentemente tinha a bandeira de São Sebastião. Primeira coisa que ele viu, ele, nossa mamãe, ó, tem a bandeira aqui, eu posso ir lá beijar a bandeira? Ela falou, pode. Claro que a maioria que estava na praia, Ele não, a primeira coisa que ele enxergou na praia foi a bandeira de São Sebastião. E fez questão de ir lá para beijar a bandeira. Então, assim, tem-se o respeito, sabe desse respeito. E não foi que eu cheguei para ele ou a mãe dele e falou assim, ó, quando você vê a bandeira, você tem que fazer isso, você tem que beijar, você tem que fazer assim. Não, dentro da vivência, ele já vai aprendendo. Então, assim, eles sabem desde pequeno a condução, a postura que condiz com a postura da nossa guarda. Cada um, dentro da sua casa, tem a condução de vivência familiar. E essa nossa família, Guarda São Jorge, a gente tem a nossa forma de conduzir também. Algumas coisas estão sendo recriadas, entre aspas, né, devido à evolução, né, mas não se perdendo nada que foi deixado pela ancestralidade para a gente. Quando o bairro foi criado, a primeira manifestação religiosa coletiva que teve na Concórdia foi o congado, foi o nosso congado. Meio que ao mesmo tempo, também vieram os terreiros de Umbanda, a igreja metodista da Rua Guanabara e, por último, se falando de organização religiosa, a igreja católica Nossa Senhora das Graças, que foi construída aqui nos anos 40. Hoje nós temos aqui no bairro a presença de várias religiões diversas, mas as primeiras foram as nossas de matrizes africanas. E existe uma convivência de respeito independente da religião que essa pessoa tenha. O congado sempre foi aqui, né? E a gente tem pessoas que fazem parte, mesmo que de longe. E eu acho importante esse respeito com esse legado que foi deixado para a gente, porque tem pessoas ocultas que nem sempre se manifestam, né? Mas gostam do congado. E eu tive uma experiência essa semana de um vizinho parar e conversar. E ele tocou no assunto do congado aqui da minha casa e falou sobre a época da minha avó, que vinha mais pessoas, que o grupo era maior. Como minha avó faleceu, eu tinha 8 anos, a avó faleceu em 79, tudo que eu sei de informação da guarda de mais antiguidade, além do que a mãe falava, foram as vizinhas que foram contando pra gente e contam até hoje. Nós ainda temos aqui vizinhos
que eram crianças nos anos 30, então com mais de 90 anos que a avó Nicinha. Então são essas pessoas que são os mais antigos aqui da nossa região, que nos trazem informações mais antigas dos anos 20, anos 30, quando a guarda aqui chegou. Não foi fácil para eles, uma vez que o início foi naquela época de proibições, né? Não se podia tocar, tinha polícia, vadiagem. São dificuldades que é fruto da forma como a sociedade se constituiu e na forma como se consolidou a chegada dos nossos antepassados nessas terras. De tal forma que se você não tem direito à terra, você não tem direito à propriedade, você não tem direito à cidadania, automaticamente você está excluído. Seu direito é não ter direito. A guarda, para sair, ela tinha que sair munida de documento. Sempre tinha uma pasta. E nessa pasta você tinha que ter o seu alvará de funcionamento, né, que te permitia tocar e sair na rua. E ele tinha que estar em dia. Era uma autorização que o juiz assinava e o delegado também. Eu me lembro de ir com a minha mãe, né? A gente sempre estava indo lá no juiz e no delegado, que era no 5º Distrito. Fórum 5º Distrito. Você podia esquecer uma pessoa para trás, numa pasta não podia, né? Porque fazia parte da roupa, do corpo, aquela pasta. Eu acho que talvez a maior dificuldade seja sobreviver numa sociedade que insiste em te excluir. Porque você fazer políticas pontuais não vai nos colocar num nível de cidadania que nós merecemos estar. Precisamos estar em igualdade de competição e de cidadania e dignidade. E políticas pontuais não resolvem. O que resolve são políticas de Estado. Foram criadas algumas? Foram. São atacadas e constantemente querem passar por revisões, que já aconteceu com as cotas? Querem, mas aconteceram. Então, assim, é uma caminhada, é um degrau por vez, mas é uma caminhada que não cessa. É uma construção diária de respeito do seu espaço, de respeito da sua fé, de respeito da sua cor, de respeito do seu gênero, de não ter que justificar porque é assim, porque você usa a coroa, você tem que justificar o porquê da minha bandeira. Não tem que justificar, tem que ser respeitada por isso e ter condições dignas de exercer a minha cidadania. Então, isso passa por todos os representantes da sociedade civil que possuem uma forma de se comportar questionada pela elite, que por ela não deveria nem existir. Hoje, um pouco diferente, mas a gente ainda passa por situações um pouco constrangedoras. Não são semelhantes, mas são constrangedoras. Essa atitude deles de não nos enxergarem foi um tiro que saiu pela culatra. Porque ao passo que eles não nos enxergavam, nós fomos resistindo cada um na sua manifestação cultural e religiosa. Hoje totalmente proliferada, que por mais que se ataque, estamos em tempos em que os que não gostam das nossas práticas estão encorajados a nos agredir fisicamente, nos lugares. Alguns templos sagrados têm sido deteriorados, depedados. No caso de pai e mãe de santo, que são convidados a se retirar do local onde foram construídos seus locais sagrados. São lutas que a gente trava todos os dias e por mais que isso aconteça, a nossa fé de matriz africana tem sobrevivido em todas as suas vertentes. Graças a Deus por isso. Três Pai Nosso, três Ave Maria.
atualmente em Belo Horizonte. Nós passamos por um momento muito importante politicamente, onde o atual arcebispo da Diocese Nosso Dom Valmor, ele revogou uma orientação que havia dentro da Igreja Católica do início do século passado, de um outro arcebispo chamado Dom Cabral. Ele fez uma recomendação como se fosse uma lei interna ali que vigora dentro da Igreja Católica, no âmbito da Igreja Católica, orientando as igrejas a não aceitar congado dentro delas. Mais de 80 anos depois, Dom Valmor revogou essa orientação. Foi em 2023. Não só revogou, como criou uma capelania específica para as guardas de congado de Belo Horizonte. O que é isso? Nós temos um ministério próprio, nós temos uma secretaria própria. Então, se você precisar realizar uma missa conga, existe um padre da Igreja Católica, existe um setor com um padre já designado para esse acolhimento. O congadeiro é aquele que sai sol, chuva, dia, noite. O congadeiro é aquele que, na maioria das vezes, não tem domingo para vida pessoal. O domingo dele é feito para que ele faça festividades, que seja dentro do seu reinado ou dentro de um outro reinado, né, de algum irmão do Rosário. Então, assim, não é simples você dançar com gado. Tem que gostar, tem que querer. São muitos obstáculos, sabe? É muita coisa para te fazer desistir. Todo dia tem um 7-1 para te fazer desistir. Todo dia tem um 7-1. Você persevera pela fé mesmo. É por enxergar na frente, você enxerga alguma coisa que te mantém ali e fala pra você não desistir. Na verdade, você não consegue desistir. Os obstáculos vêm, as dificuldades vêm e você não consegue desistir. Não dá para dizer o porquê. Cada ano é uma batalha, cada ano é uma luta. Mas sem luta a gente não consegue, a gente tem que lutar para conseguir alguma coisa, né? A rainha está coroada ali de vestido e capa de veludo. O rei está coroado de terno e capa de veludo. O sol está quente. Está para mais de 27 graus e ele está lá. E não é todo lugar que é arborizado, que tem uma sombra. Então, assim, é sacrifício. Muitas das vezes tem período em que chove e não tem aonde acolher os congadeiros, mas o congadeiro fica do mesmo jeito, sabe? Ele continua ali, ele canta, dança, indiferente do tempo, se é sol, se é chuva, ele sempre está festejando, ele está sempre louvando a Nossa Senhora do Rosário. Eu tenho muita alegria de exercer esse ofício. São muitas dificuldades enfrentadas, não é fácil, são muitas dificuldades enfrentadas. É um ofício que eu carrego ali, ó, com muita fé, com muito zelo e sempre pedindo e buscando muita misericórdia do Rosário, do Tribunal Divino, para me dar luz, para me dar orientação nos momentos de dificuldade, para me dar luz e direcionamento no momento de dúvida, para me dar luz e direcionamento diante de obstáculos. Eu darei vestido e amado casal de São Jorge, para que meus inimigos tenham pés no meu alcance, tenham mãos não me peguem, tenham olhos não me cheguem, nem pensamento eles possam ter para me fazer mal. A Irmandade do Rosário ela é formada por tem dois elementos na Irmandade. Você tem o congado e o reinado.
O congado é aquele corpo musical que vai à frente. Ele é o congado. O reinado é o trono coroado que vem atrás, para quem o congado dança, presta louvações e cortejos. Ele é formado pela oferta de bandeira, pelos cacheiros e os dançantes que vêm atrás, que são os pastores ou pastoras. Dentro da nossa guarda a gente tem as nossas marchas, marcha grave, quando você canta uma marcha mais lenta e vem com um cântico mais suave. E você tem o dobrado, que são as músicas mais aceleradas, mais alegres, sabe? Mais para cima. Tem o compassado, que é o intermediário entre a marcha grave e o dobrado. Então você tem o cachê de guia, você tem o contra-guia, que são os cacheiros que vêm atrás. No caso do congo, você pode ter o sanfoneiro, um pandeiro, um reco-reco, a viola. E após a parte instrumental, você vê os pastores, que são responsáveis pelo coro das toadas que o capitão canta, em momentos determinados, em momentos específicos, de acordo com a necessidade e com o que o rito pede. Nunca ele vai cantar uma coisa à toa. E se cantar, não pode. Existe a coisa certa para se cantar na hora certa. Outras ramificações são outros tipos de toque, que também é uma forma de identificação para que você saiba que está chegando uma guarda de congo, está chegando uma marujada, está chegando um Moçambique. Essas também são formas de identificação, assim como também o fardamento. O trono coroado, ele é formado pelo rei e rainha Conga. Existem aquelas coroas que são as coroas principais, que quando você formou um reinado, um rosário, uma irmandade, você tem que ter. Existem as coroas que podem não ser coroas principais, primárias, mas vêm com a devoção de cada um a partir de uma promessa. E o rosário, ele é um céu aberto de amor e carinho, e ele aceita isso. E tem outras coroas também, mas essas aqui, elas compõem aqui o trono coroado, de forma que você tem um trono coroado que é um estado maior, e outros que são secundários que vão compondo ali, mas tudo na busca de um equilíbrio específico. Quando a nossa capitã estava no hospital, que eu fui ficar com ela me fez um pedido, sabe? Que enquanto eu tivesse vontade, boa vontade, enquanto eu tivesse fé, dedicação ao Rosário de Maria, que eu não abandonasse as filhas dela. E eu aprendi muita coisa com a minha mãe, na caminhada junto com ela, na caminhada de escutar algumas falas das pessoas que ora fizeram parte do congado, né? Que é os nossos antepassados, que sejam meus avós, que sejam tios, padrinhos. E minha mãe, não é só por ser ela, ela conduziu muito bem, sabe? Ela tinha uma postura respeitosa, muito respeitosa. As pessoas tinham ela como uma referência. E dentro dessa minha caminhada hoje, eu procuro não faltar com o respeito em memória dela e em memória dos meus avós. A mãe fazia os ofícios de capitania e também de trono. Ela cuidava de uniforme, roupa de rainha, capa, coroa, espada. Ela cuidava das caixas, das bandeiras, cuidava das orações,
cuidava dos fundamentos, tudo sozinho. A gente era criança. Ela passava as fardas e já impecável, impecável. E quando a gente saía, ela levava jornal na sacolinha, ou papelão, pra gente sentar nos passeios. Que ela detestava ver a gente sujo, sabe? Se por acaso a gente fizer algo que não condiz com o que a gente aprendeu, não vai ficar feio pra gente. Porque eles vão falar mal é dos meus avós, é da minha mãe. Raramente eles referem ao congado como se não fosse delas. Até hoje a maioria das pessoas refere como a guarda da tia Rosa, a guarda da tia Vilma, guarda da madrinha Rosa. Mesmo quando eu era mais jovem, com 20 e poucos anos, eu não enxergava essa proeza dela. Eu sempre soube das dificuldades, mas eu não enxergava essa proeza com a clareza que eu enxergo hoje. Ela agiu em muitas linhas de frente sozinha, literalmente. Então, assim, se existe uma pessoa que é uma heroína e vitoriosa, é ela. Não consigo dizer o nome de uma outra mulher que para mim é um espelho de vitória e perseverança que não seja ela. Muita saudade. Sou muito grata a ela por ter me recebido aqui, por ter me acolhido. Ela é madrinha de consagração do Jorge. E ter ajudado a criar o Jorge. Sabe? Me ajudou muito. Eu já havia participado em outras situações fúnebres, né? Mas não dentro da minha casa. Foi assim, tristemente bela, digamos, né? Porque a gente tem que fazer o ritual. No caso da minha mãe, que ela era capitã e ela também era vice-conga, eu tive que fazer o ritual de entrega da espada dela e também a descoroação. Grande perca. Você não imagina o quanto que eu tenho saudade dessa menina, dessa minha rainha. Ela foi uma guerreira e é a nossa guerreira. Jamais esqueço. Eu acho que é uma pessoa, assim, de uma delas que não sai da minha mente é a Vilma Ilma da Conceição. Tá? Tem muita saudade. Foi dentro do que eu esperava, dos procedimentos que a gente tinha que fazer. A gente conseguiu fazer tudo com tranquilidade, mas realmente não foi muito fácil, não. As pessoas que presenciaram aquela situação perguntaram que achou interessante. Essa situação fúnebre SUS é diferente, vocês estão cantando, está chorando, mas está cantando, mas está feliz ao mesmo tempo. Na verdade, eu não chorei em momento algum, eu não senti dor nenhuma. Eu acho que eu fiquei tão no 220 que eu não consegui desmontar de choro e nada. Quem tinha que fazer era eu. Eu não poderia nunca, jamais pedir alguém de fora para fazer isso. É uma coisa que a gente sabe fazer, infelizmente, mas a gente sabe fazer. E foi assim, eu realmente fiquei como se eu estivesse anestesiada. Eu realmente conduzi tudo ali sem me derramar no choro. Todo mundo está no chão, mas está inteiro, está em pé. Quem vê não sabe como que está dentro. A minha mãe faleceu, a Efigênia era viva. Então a gente ficou aguardando ela. Ela veio, sentou-se aqui. Finada Dona Bela também veio. Dona Bela tinha, na época, Dona Bela tinha 104 anos. O caixão aqui, eu, a Efigênia aqui atrás, Dona Bela com aquela espada que ela tinha desse tamanho, que beijava a barba de São Pedro. E eu me senti muito bem amparada pela Efigênia, Dona Bela. A Efigênia já tinha uns 80 e burdoada, Dona Bela mais de 100. E a gente ali conduzindo, então a gente estava muito bem
amparada, sabe? Depois, quando terminou tudo, nós saímos com a guarda aqui e fomos subindo, levando o caixão em cortejo. Nós com a guarda na frente, os meninos, os primos nossos atrás, levando o caixão, subiu o quarteirão todo, soltaram foguete, e o vizinho chorando, o vizinho desmaiado. Dona Antônia, ela trabalha, assim, quando ela chegou e viu aquela multidão, achou que era festa do Congado. Tadinha, achou que era festa. E depois, quando chegou na Saudade, que é lá que a minha família tem Jazigo, foi muito bonito. No momento ali, à medida que o caixão foi descendo, aqueles pássaros, revoada de pássaros, assim, sabe, que tem bonito, foi muito bonito. Você percebe que foi um velório de um ser de luz. Você percebe que era um ser de luz, por todo o contexto espiritual que foi cercando, sabe, a cerimônia do início ao fim. Então, assim, foi tudo muito bem costurado pela lei divina. Que deu o Reino da Glória, que ela já está no Reino da Glória, né? Que continua lá, de lá de cima, olhando para nós aqui, orientando espiritualmente as suas filhas para continuar no reinado. Eu não sei explicar ao certo que energia que é essa, que fortaleza que é essa, que a gente faz sem desabar. Cara, é um buraco, uma cicatriz que não fecha, é um buraco que você não consegue tampar. É a fé que te sustenta mesmo. O congadeiro, ele foi modelado para chorar cantando, sorrir cantando, ficar triste cantando, ficar feliz cantando. Então é rindo, chorando, brincando. Tudo pela fé em Nossa Senhora do Rosário, que fortalece e que deixa a gente cada dia mais firme, né? Para seguir esse legado que é o Rosário de Maria. Eu não chegaria onde eu cheguei se não fosse o rosário na minha vida, pelo exercício da fé. Em todos os momentos da minha vida em que eu passei por provações, foi Nossa Senhora que me amparou. Realmente eu não sobrevivo sem o rosário, não. Se não é a fé que sustenta, a gente não consegue vitória. Eu não sei explicar qual foi essa transformação. Eu acho que é me fortalecer, sabe? Porque a fé que cada um carrega é particular, né? É uma coisa ímpar para cada um. E não tem como medir o tanto que eu gosto do Congado, o que eu faria pelo Congado, né? O que eu faço pro Congado. Então é uma coisa assim muito pessoal, muito particular de cada um, porque o Congado tá na minha raiz. Eu sou devota a Nossa Senhora do Rosário de São Jorge Guerreiro. Eu sou filha do Rosário. Eu acho a coisa, ser filha do Rosário não é de boca para fora, não. É de coração. Eu espero que a gente consiga, nas nossas caminhadas daqui para frente, nós com nossos filhos com os nossos netos, se for da vontade deles de continuar, espero que eles não se esqueçam que o rosário é tudo na nossa vida. Eu espero que eles não se esqueçam do zelo que a gente tem que ter com as nossas coisas, com as coisas que nós herdamos, do zelo que nós temos que ter com os nossos elementos, com os nossos santos que nos amparam, porque nós sabemos que a imagem é de barro, mas nós sabemos o que está por trás desse barro, o que está por trás de todo o significado que essas imagens têm na nossa vida, na nossa salvação, no consolo das nossas tribulações. E o que eu espero é que a gente tenha sabedoria, humildade,
para seguir adiante, que é para a bandeira de Nossa Senhora nunca deixar de nos amparar, que é para a bandeira de São Jorge nunca deixar de ter misericórdia da gente, que façamos por merecer as bênçãos e essa boa graça de ser filho do Rosário de Maria. Amém? Viva o Rosário!